TC News. Seu resultado é nossa marca. No oferecimento de Webull, sua fiel aliada na diversificação dos investimentos, que propicia um mergulho na terra do Tio Sam pelos próximos minutos no seu Manhã TC News. Seja bem-vindo à cobertura especial da abertura do Avista. Olha só na minha tela como anda DXY, VIX, yields de 2 e yields de 10 anos. DXY, 104,74 pontos, a alta de 0,62 se acalmou pouco. O VIX, praticamente estável desde a última atualização, 12,8 pontos, a alta é de 1,80%. O yields de 2 anos se acalmou pouco, pedia 13, 14 pontos, agora pede 12, 4,84. O yields de 10 anos se acalmou ou se acalmaram pouco. Pediam 14 pontos base, passam a pedir 12 pontos base meio, praticamente 4,41% é o retorno médio anual. Dow Jones, S&P e Nasdaq confirmam a fotografia de baixa como se imaginava sob a luz do pré-mercado americano, Diego Kerber? Confirmam, Léo, abrem em queda de 0,23% no caso do Dow Jones, 38.796 pontos. O S&P 500 abre em queda também de 0,32%, 5.336 pontos, enquanto o Nasdaq recua 0,36% a 17.111 pontos. 10 horas 32 minutos, a abertura do Avista no mercado americano já é realidade. Especialmente para o Léo Levades, que escreve sobes, lateralizes, sobes. É o envelopes de altes. Anunciando a chegada de Coutinho, que mergulha na plataforma da Webull para traçar os pontos de Dow Jones, S&P e Nasdaq. Você, Coutinho, bem-vindo de volta. Fala pessoal, bom dia, vamos lá? Começando com o Nasdaq. Então, o Nasdaq a gente tem, que o Léo comentou, como sobe, lateraliza, sobe, que é um envelope, uma figura de cunho altista. Então tá aqui, sobe, lateraliza, sobe, só que você nota aqui de novo, mercado fraco, candles pequenos, volto a o no 6996, que é o topo do meu canal de Nasdaq. Então assim, o mercado ele tem uma composição altista, ele só realmente não tá decolando. Eu olho para S&P 500, exatamente a mesma figura, ou seja, sobe, lateraliza, sobe, outro envelope de alta extremamente bem desenhado, só que também, de novo, volta para dentro do canal, então, de novo, falta força para o mercado. Dow Jones, sim, esse tá desenhado de forma contrária, a gente tem um pivô de alta, que é uma figura também de cunho altista, só que também, de novo, mesmo problema, o mercado sobe, candles pequenos, então você tem aqui spinning top, long lead doji, martelo, você tem aqui outro long lead doji, outro spinning top, então assim, candles pequenininhos, candles pouco direcionais, candles fracos. Então o mercado americano, a gente tem, falando dos três índices que eu sempre comparo os três, Nasdaq ainda melhor, direcional altista, S&P 500, envelope de alta, direcional altista, e Dow Jones, que precisa se resolver, tem o seu pivô de alta, mas de todos é o mais fraco. 10 horas 34 minutos, seguimos na cobertura do Ao Vivo. Pessoal, eu tô conversando com os contribuidores no paralelo e o Jorge Souto, que monitora criptoativos, como você sabe, estava conversando comigo agora, ele me destacou o seguinte: disse que, sob o ponto de vista da performance dos criptoativos, dá para dizer que houve resiliência e não foi pouca. E entende o Jorge, ele coloca aqui uma hipótese de leitura. Entende o Jorge que é até possível que nós vejamos uma virada nos mercados ao longo do dia. E que nós tenhamos um fechamento no verde, no caso de Dow Jones, de S&P, de Nasdaq, ou pelo menos em alguns deles. E por quê? Porque a tese do Jorge sugere aquilo que o payroll demonstrou: força da atividade americana, resiliência do mercado de trabalho, mais consumo, mais renda, mais movimentação para o mercado real, para a economia real, mais crescimento estimado para as empresas, maior fluxo de caixa, fechando a porta especificamente para uma preocupação neste campo, que a preocupação fique muito mais restrita à pressão inflacionária propriamente dita. Então o Jorge entende que não seria uma surpresa se a gente registrasse uma fotografia verde para os índices acionários americanos. Do ponto de vista gráfico, Coutinho, isso seria contraintuitivo no caso de algum dos personagens ou é factível? Vamos olhar um por um. No caso de Nasdaq, olha só, eu tô já mais longe da minha resistência, então não teria problema nenhum. Assim, eu tenho um candle de desaceleração montando aqui uma composição de uma figura gráfica, poderia ter um candle de alta sem problema nenhum. Eu tive um spinning top deslocado no dia de ontem, poderia, sem o menor problema, ter um candle de cunho altista.
S&P é a mesma coisa, poderia ter um repique sobre suporte, já que eu tô na parte superior de uma resistência, então também, de novo, um candle de continuidade, até porque, de novo, eu tenho um envelope de alta. E Dow Jones vinha bem, você vê que Dow Jones foi na retração de 61,8, ele vem subindo, ontem fez um candle de indecisão, fez outro spinning top, hoje abriu em baixa, tem aqui uma leve queda, o mercado acabou de abrir, é incipiente, é muito cedo para falar qualquer coisa. Então assim, o mercado pode, graficamente falando, todos eles terem uma montagem de uma mudança, assim como teve o mini índice e o mini dólar na abertura antes e pós-payroll. 10 horas, 37 minutos. Grande Coutinho, esse QR Code que tá aí do teu lado te ajuda a investir diretamente nos Estados Unidos. Pessoal, eu tenho batido muito nessa tecla. Se o mundo apresenta os tais 100% de ativos financeiros, o Brasil teria 1,5%, 2% disso. Ter uma carteira mais alocada em Brasil faz todo sentido, é razoável. Você tá aqui, você vive o país, você tá mais conectado ao noticiário, acompanha a nossa cobertura. 85% dela toca no Brasil, isso não vai mudar. Agora, só ter Brasil no portfólio não é uma estratégia inteligente. Diversificação geográfica também faz parte. E o que dizer da terra do Tio Sam, cuja liquidez, volume de negociação, estabilidade, previsibilidade, segurança jurídica ajudam muito a navegar pelas águas. O QR Code te deixa na cara do gol para abrir a sua conta na Webull, gozar de boas vantagens, como por exemplo um spread zero e passar a investir, seja em ações diretamente ou até opções. Não perca, tá aí na tela. 10 horas 38 minutos. Olha, meus amigos de todo o Brasil, da porta para dentro, a abertura do mercado à vista lá contratou o quê? Nós temos a curva de juros pedindo 10 pontos base a mais nos prêmios, o dólar aqui tá avançando 0,41, deu uma arrefecida, agora o dólar tá em 5,29, não mais em 5,30. O Ibovespa futuro está caindo 1,12%, o Ibov tá caindo 1%, quer dizer, a nível de bolsa não teve tanta mudança. A nível de curva de juros, uma leve desidratação nos pedidos de prêmio, ainda que ela esteja absolutamente estressada. E o dólar está avançando menos do que avançava, mas ainda estressado. Volume de negociação, que é sempre uma métrica para a qual a gente gosta de olhar depois da abertura do à vista nos Estados Unidos. O Ibov tem um volume projetado na faixa dos 14,5 bilhões de reais. Antes, estava na faixa dos 13, 13,2, 13,4. O Diego segue monitorando, não é, o comportamento dos Estados Unidos. Eu queria, Diego, que você fizesse um rápido raio-x das magníficas e destacasse a variação ou as variações percentuais que mais vão chamando a atenção. Diga lá. Bora lá então, Léo, porque nas 7 magníficas a gente tem uma situação um tanto quanto mista, porque tem algumas que estão caindo com maior força, como é o caso da Nvidia, uma queda de 1,48% agora nesta abertura, $1.192,01 é o preço do ativo. Só que tem outras que estão conseguindo se manter no positivo, apesar da gente ver o Nasdaq, por exemplo, caindo, né? Essa visão mais baixista para os índices acionários em si. A Tesla tá subindo 0,03%, $178,01, mas é o que eu tava falando, estão conseguindo se manter no positivo. Não sei por quanto tempo vão conseguir se manter, porque em geral todas as outras estão mais para baixo mesmo. O destaque maior de queda é para a Nvidia. 10 horas 40 minutos. Pessoal, só por protocolo jornalístico, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, está falando neste instante. Assim que eu tiver o ok, a gente faz um rápido passeio pelas imagens do RCN. Estamos monitorando as declarações do presidente do Banco Central brasileiro em paralelo. Qualquer destaque que merecer um pouco mais de peso, a gente vai trazer para vocês. Mas já para todo mundo ficar tranquilo, estamos monitorando já há alguns minutinhos o Roberto Campos Neto. Assim que possível, a gente traz um pouco da dinâmica do evento em que ele fala agora. 10h40. Coutinho, em cima desses highlights do Diego, vamos falar da sempre protagonista Nvidia. Ela acabou puxando o Nasdaq e o S&P anteontem, por exemplo, e segue despertando o tal do FOMO. A sigla de Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Aquela preocupação de não poder surfar uma alta que é espetacular. Como é que o gráfico está se comportando? Bom, vamos lá. Nvidia segue altista, desacelera, engolfa no dia de ontem, cai. Hoje abre abaixo e volta em direção a $1.166. A figura gráfica dela é 100% altista, não muda nada, tá?
O que vale é stop. Então, volatilidade 42,93 dólares. Teu stop vai estar entre 45, 46, 47 dólares. Comentei, lembro que falei que a gente estava próximo de um objetivo, ou seja, se não me engano eu falei era Nvidia e Microsoft. Então assim, se a gente está próximo de um objetivo, nada mais preparatório do que você pegar e colocar um stop na expectativa de que esse cara volte. Nvidia hoje, pelo segundo dia, faria um movimento de correção, ou seja, cairia mais. Então aí tem um ponto de escolha, né? Eu acho que para quem está comprado em Nvidia, independente do ponto, já deve estar comprado há mais tempo, né? Porque pelo menos a gente não vem falando em compra e sim manutenção. Então, eventualmente, aí tem uma estratégia ou de zeragem parcial, ou de colocação de stop. 10 horas e 42 minutos. Alguns recados aqui, complementos. Vamos lá primeiro com os complementos. Sobre Nvidia e Microsoft. O nosso Caio Melo apurou que o governo americano vai abrir investigações para determinar se a OpenAI, Nvidia e a Microsoft são culpadas de práticas contra a concorrência. A informação é do The New York Times. Segundo o jornal, o Departamento de Justiça vai conduzir as investigações sobre a fabricante de chips Nvidia, enquanto a Comissão Federal de Comércio vai se concentrar na OpenAI e Microsoft. A OpenAI, a Nvidia e a Microsoft não responderam ao contato dos jornais americanos para falar sobre o caso. Microsoft, neste instante, está literalmente no 0-0, 424 dólares e 71 centavos. E aí, Coutinho? Microsoft está lateralizada. O que a gente vem falando dela, ela está num canal com cunho altista, ativo de manutenção. Subiu, né, nos últimos 2 dias. Hoje faz um leve recuo. Não faria absolutamente nada. 5,6 de vol, stop na casa de 6 dólares. A priori é deixar subir até novo teste em 430,04. 10h43. Pessoal, um recado. E na sequência, nova notícia, vamos olhar para Google, Alphabet. Mas um recado. Hoje, sexta-feira, é praticamente a última oportunidade que você vai ter para aproveitar o spread zero, hein? Essa promoção da Webull termina na segunda-feira, no primeiro prazo que nos foi passado. Então lembra que você, ao movimentar dólares na plataforma, vai pagar o IOF e a cotação, né, o valor cambial. Disso não dá para fugir, isso não é possível contornar. O spread graças à condição especial que a Webull está oferecendo. Volto a destacar o QR Code e reforço com essa questão do prazo. São 16 minutos agora para as 11, 10h44. Alphabet, o bilionário Dan Loeb, reforçou o racional sobre a empresa. A inteligência artificial tem sido um dos principais temas de investimento já há algum tempo e o acionista ativista mantém a visão otimista sobre a tecnologia. Loeb iniciou uma posição na Alphabet no primeiro TRI de 24, adquirindo uma participação de quase 500 milhões de dólares. É uma das principais escolhas de ações de crescimento no seu portfólio. Ele gosta da posição dominante da companhia nos setores diferentes em que atua, incluindo pesquisa e nuvem. No entanto, apontou ameaças ao negócio principal da companhia devido ao surgimento de mecanismos de resposta como o Perplexity e às mudanças nas tendências na forma como os consumidores interagem com a internet. Mas a Alphabet Inc. seria, para ele, uma titã da tecnologia e existe a capacidade da empresa proteger os lucros dos concorrentes, os seus lucros dos concorrentes, utilizando a experiência em IA, uma tecnologia na qual a controladora do Google vem trabalhando há mais de uma década. Vamos com Alphabet, Google no radar, que agora sobe 0,44%, 179 dólares e 13 centavos. Google, se você der uma olhada no gráfico, a gente vem falando que ela está restrita dentro de um canal, 16450, 176, o seu canal está desenhado em azul. Nota que ela rompe e volta para dentro, ou seja, fica como tá. Só que nos últimos 3 dias ela faz um novo movimento de saída. Isso me possibilita fazer o quê? Desenhar um novo canal que para você agora tá em amarelo, ou seja, o nível de preço sobe. Eu tenho agora a possibilidade de, cotado a 179 dólares, o objetivo 179,95. A partir disso, o ativo se libera dessas duas lateralizações, são 2 envelopes de alta. Então a gente pode até pensar em compra a partir de 179,95. Você tem aqui 2 pivôs de alta, 2 figuras de lateralização, os candles vêm de forma constante, vale um teste a 179,95. Volatilidade 199, então o stop vai estar na casa de 2 dólares a
$2,20. 10h46. Vamos fechar o nosso momento Webull, que volta na segunda-feira. Eu vou pedir pro Coutinho até se manter aqui na nossa bancada, mas fechando essa parte do programa, você curtiu ao longo dos últimos minutos o seu momento Webull com um mergulho específico no mercado à vista, terra do Tio Sam, por aqui. Segunda-feira, a partir das 10h30, voltamos a mergulhar na terra americana. Coutinho, eu pedi que você permanecesse para prestigiar aqui o nosso querido amigo Gustavo Vieira, que é ouvinte nosso dos tempos do Rádio Além. Ele escreve: Léo, se der tempo, pede pro Coutinho olhar IFIX. Eu tô com uma leve impressão de que os fundos imobiliários estão muito baratos. E como a gente não fala muito dos fundos imobiliários aqui no dia a dia, eu não queria deixar de contemplar o nosso Gustavo Vieira, que ouve com a família inteira aqui a nossa cobertura no Manhã TC News e na grade como um todo. E a Paquita Trader é uma figura aqui no chat também. Um beijo em você. Vamos lá, meu caro Marcelo Coutinho, diga aí. Pede, ele consegue confirmar pra mim? IFIX, IFIX. IFIX. ETF, tá lá. Bora lá. Reset chart, deixa esse cara voltar. Tem certeza que esse cara? Deixa eu pegar ele no TradingView. O índice é o IFIX. Deixa eu pegar aqui. Vê se você pega numa outra plataforma. Deixa eu pegar ele no TradingView, peraí. Enquanto isso, o JPSS3, que é membro do XFIX, tenta esse, XFIX. E o JPS tá pedindo Viva 3. Na sequência tem Alex Martins. O homem tá chegando aqui em instantes, hein? Vamos lá, meu caro glorioso XFIX. Deixa eu tentar isso, espera aí. Você tá sendo boicotado, Coutinho, é isso? A plataforma está de greve? Vai pra Viva 3 então, que é o JPSS3. Também não tem Viva 3? É greve. Vamos cruzar os braços. Não dá assim. O Coutinho está dizendo que a plataforma está de greve. Vamos ter que agir, ou não? Viva 3 também não? Viva 3? Viva 3 Brasil. Eu tô com a plataforma... Eu tô com a cabeça nos Estados Unidos. Não, Viva 3. Eu tô com a cabeça nos Estados Unidos. Viva 3 tá fácil, pô. Então vamos lá. Pra fechar, vai lá, Coutinho. Viva 3. Lateralizado, região de acumulação. Tô restrito entre 21,14 e 2,376. Esse FIBO, ele é velho, pode tirar, deleta. Nota que, apesar de ser uma região de compra, eu tô num viés baixista desde o início do mês. Vem com sucessivas figuras de baixa, testa 21,14, ou seja, os mais arrojados vão colocar um ponto de compra e eventualmente fazer uma compra sob suporte. Não me parece interessante, nos últimos 2 dias cai de novo, então para mim esse cara ele é um ativo de manutenção. Se você que tá comprado, tá mal comprado, volatilidade 0,38, teu stop estaria na casa de 0,55, 0,60, por enquanto não faria nada com esse cara. Tá aí, JPS, meu querido, um abraço em você, assim como eu abraço o Gelt Kuzinski. Bom dia, Léo, bom dia, Coutinho. Hoje é dia de fazer cifrão. Tá bom, Gelt? Coutinho, muito obrigado pela semana. Um bom fim de semana pra você. Até segunda-feira. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Carlinhos também está na área, assim como o Ike Grafista. Mais de 1000 likes na nossa transmissão. Vem pra cá, Alex Martins. A partir de agora, é com ele que a gente vai. Olha só, pessoal, da porta pra dentro, curva de juros, 10 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. Dólar, 0,40% de avanço, R$5,291. Ibovespa Futuro, queda de 0,96%. Ibov à vista, queda de 0,86%. 121.837 pontos. Pessoal, quase como agulha no palheiro, são poucos os papéis que avançam. Suzano está avançando 2,11%, Marfrig 0,73%, CCR 0,17%. E o Alex Martins já está na área para a gente tabelar um pouquinho com ele. Da porta para fora, Alex, até para te ajudar a calibrar, nós temos o DXY com 0,69% de avanço, 104,81 pontos. VIX, 0,48% de baixa, 12,51. Yields de 2 anos pedindo 13 pontos base. Yields de 10 pedindo 14 pontos base. Payroll, né? O primeiro gancho tem que ser esse, Alex. O que você achou? Bem-vindo e bom dia. Fala, Léo. Muito bom dia a todos do TC News. Pois a gente até trabalhou a possibilidade ontem, né, de sermos surpreendidos com o payroll mais forte por conta da indústria.
Eu acho que o ponto negativo do payroll, né, quem mais fechou postos de trabalho foi as famílias. E de novo, né, a gente volta a trabalhar, né, as Fed Funds, a expectativa de corte de inflação, de corte de juros, perdão, só para o final do ano agora, né? Então eu acho que aquela leitura que a gente até trabalhou ontem, eu acho que foi muito bem elaborada, graças também ao relatório da Gavco, né? Eu me embasei todo em cima do relatório da Gavco e acabou se confirmando, Léo. Pois é, agora assim, o cenário base parece ser, o mercado ainda tá brigando ali por setembro, mas na intuição, se o CPI não nos desmentir, me parece que o cenário base se o Fed cortar uma vez no ano, já é para comemorar. Então, Léo, mas é aquela situação, né, onde a expectativa talvez, né, fuja um pouco, né, do direcionamento que Jerome Powell passa e também os diretores do Fed passam. Se nós formos pegar as falas, né, praticamente todos os diretores foram bem claros para nós termos um cenário superior, né, ou seja, um cenário de cortes acima do que praticamente nós vem a público falar, tá? Seria um desaquecimento no mercado de trabalho. Essa desaceleração do mercado de trabalho, a gente ainda não tem uma confirmação. Você tem alguns pontos no mercado de trabalho, como o JOLTS essa semana, pedido de seguro-desemprego ontem veio maior, o ADP, mas a gente não pode esquecer que o Fed olha para o mercado de trabalho dados da folha de pagamento, dados do payroll, com muito mais carinho do que os outros indicadores. A gente sabe que a gente tem uma hora paga ao trabalhador americano rodando a patamares altos. Então, assim, querendo ou não, o salário é altamente ligado à inflação. Então, nós temos os dois principais pontos que o próprio Fed sinaliza, como inclusive é o seu duplo mandato, ou a inflação ou o emprego, e quando a gente olha para um ou para outro, não nos dá a condição de você pensar em 3 cortes. O Goldman, se não me engano, foi o Goldman Sachs. Posso confirmar aqui? Claro que pode. O Goldman Sachs... Aqui, ó, quer ver, ó? Vamos ver se é o Goldman mesmo. Que a gente tá falando de pleno emprego lá, né? 4% projeta, ele ainda coloca como expectativa de corte... Não, é o Morgan Stanley, perdão. Tá. O Morgan Stanley, ele ainda projeta 3 cortes para esse ano, com o primeiro em 2024. Depois do payroll? Depois do payroll, ainda coloca aqui, ó. Acreditamos que o Fed verá o aumento da taxa de desemprego como um sinal maior de abrandamento. Aí, nós trouxemos imagens. Temos imagens. Tem imagens? Temos imagens. Ok, vamos Daqui a pouco nós vamos colocar. Aí, né, nós trouxemos algumas imagens que mostram justamente quem foi quem aí nesse payroll de hoje, né? Você vai revelar tudo aqui hoje. Quem foi o vilão, quem foi o bonzinho, o herói. Quem foi o herói, né? E aí, quando a gente vai para essa colocação aqui do Morgan Stanley, a gente percebe que ele coloca, né, como principal ponto que o Fed, né, isso na visão do Morgan Stanley, que o Fed vai olhar para cortar, né, mais de 1, 2 ou talvez 3 vezes, o abrandamento aí na taxa de desemprego. Quando quiser, tá na tela. A taxa de desemprego subiu, né? Então nós temos primeiro a primeira imagem, né? Nós temos lá serviço, indústria e governo. Como a gente falou ontem, serviços empinou, serviços acabou contribuindo mais, né? Para serviços e indústria, perdão, a gente falou ontem da indústria, a indústria teve uma retomada, serviços também. Beleza. Na nossa próxima imagem, nós temos um gráfico que mostra a revisão. Então, de novo, né, o quadro anterior foi forte, a revisão do payroll também mais forte, e vamos seguindo com as imagens. Aí nós vamos chegar onde no ponto, né, que eu quero, de repente, não vou dizer confrontar, né, provocar o debate, né? Mas provocar o debate. Essa figura, Léo, para mim, é talvez a mais esclarecedora. Tá? Então, o que a gente tem nesse gráfico? Quem foi o vilão? Então, aquela linha preta que mostra ali a população ocupada é justamente onde está enquadrado o maior responsável por fechamento de número de vagas hoje, que foi as famílias.
Então nós tivemos uma taxa de desemprego que subiu. Daí você fala, ó, não, legal. De né, 3,9 o Morgan tá certo, né? A taxa de desemprego subiu. O Fed vai usar o Morgan, o Fed vai usar a colocação da taxa de desemprego ter subido para cortar juros. Só que olha como é volátil esse dado da população ocupada. E outro ponto, olha como ele vem, querendo ou não, mostrando topos descendentes. Ou seja, por mais, Léo, que você tenha uma recuperação depois lá na frente das famílias, ele não recupera, né, a ponto de você ter uma surpresa, vamos dizer assim, a ponto de você ter uma surpresa de falar que estruturalmente mudou algo. Então, na minha visão, né, esse dado das famílias, ele vai continuar oscilando com uma frequência muito alta. O que eu quero trazer de informação para vocês? Pode ser que nos próximos dados, até porque nós vamos ter aí o verão, né, no hemisfério norte, e esses dados das famílias voltem a crescer, e aí nós vamos ser surpreendidos de novo com uma taxa de desemprego que foi para 4, voltando para 3,8, 3,9. E nós vamos avançar nos gráficos. Só uma revisão e a pergunta. Aqui a fotografia do payroll, serviços, indústria e governo, certo? Exato. Veja aí, ó, o último dado referente ao mês de maio saiu hoje às 9h30. E aí na proporção, veja como os serviços seguem sustentando firmemente a fotografia do emprego não agrícola. A indústria tem uma participação até menor e o governo uma participação que seria a segunda mais relevante nesta última foto. Ok, aí o nosso Alex Martins falou da revisão do payroll e você tem nesse gráfico. Sobre esse gráfico, é por isso que eu interrompi o raciocínio nele, aí me vieram dúvidas. A primeira dúvida é qual é a diferença que a gente deve enxergar, Alex, entre payroll e população ocupada? Porque muita gente pode tratar uma verdade como sinônimo da outra. Você está sugerindo que não e você pode nos ajudar a clarear. A segunda questão que eu pontuo é, veja, mas a população ocupada não está com topos descendentes exatamente como você colocou, em estando uma população menos ocupada, não abre mais espaço para corte de juros? Sim, perfeito. Só que olha como ele navega, Léo, buscando aqueles topos ali em 400, 300 mil. Que romperia o payroll. A população ocupada é onde você enquadra um número, vamos dizer assim, difícil de leitura dentro de uma folha de pagamento, que é famílias, toda aqueles que é difícil você ter um dado muito certo, um dado realista do mercado de trabalho, entra nessa população ocupada. Então, as empregadas domésticas... Seria trabalho formal, informal? O temporário. Você tem muito que acaba entrando nessa questão da população, que é todo aqueles que não estão na indústria, serviço ou governo. Você está, no fundo, resumindo, dizendo assim, tá vendo a linha azul, Léo? É o payroll. Vendo que o payroll tem uma tendência mais clara de baixa e, ao contrário, a população ocupada, às vezes, tem repiques que ultrapassam, inclusive, as fotos do payroll, o que fica mais difícil para tatear o mercado de trabalho? É por aí? Por aí. E se você for olhar, por mais que você tenha topos descendentes... Sim. A gente volta a repicar para cima. Então, pode até ser, Léo, que nós estamos num cenário onde nós vamos cortar juros. Mas essa taxa de desemprego, pelo gráfico que a gente tem ali... Ela não dá essa segurança. Ele não vai te dar uma segurança de que agora a taxa de desemprego vai ser de 4% para cima. Porque os dados da família mostram que eles são altamente... são de alta frequência... E que ele volta a navegar numa criação de vagas perto de 300, 400 mil. Pode ser que a gente não volte a criar, como ali em novembro de 2023, que a gente criou 600 mil vagas. Sim. Mas que a gente pode voltar a criar entre 200 e 400 mil e continuar numa trajetória de queda perfeitamente factível. E se a gente voltar com uma criação de vagas para números entre 200 e 300 mil, essa taxa de desemprego vai voltar a cair, Léo. Então percebe que a visão do Goldman, onde ele coloca que o Fed vai usar a taxa de desemprego para cortar juros, talvez ela seja legítima, mas a gente não pode cravar que daqui para frente vai ser uma taxa de desemprego de 4% para cima, porque o dado que a gente tem hoje mostra, inclusive, quando a gente olha a frequência da população ocupada, que ele é muito forte, a volatilidade é muito alta e que a gente pode, de repente, até ser surpreendido. Olha ali, por exemplo, ali quando você teve em março, Léo, você teve março de 22, você teve uma queda significativa, comparando de setembro de 21 para março de 22.
Não, o que eu ia comentar assim, é um gráfico muito bagunçado, né, Alex? Porque essas linhas ora coincidem, ora não coincidem. Olha só aqui, ó, como coincidiu. Você tem o aumento dos empregos não agrícolas do payroll e você tem o aumento da população ocupada. Agora, olha isso aqui, por exemplo. Você teve um aumento do payroll, olha para onde foi a população ocupada. Exatamente. Então, assim, a previsibilidade que essa verdade gráfica sugere é muito embaralhada, né? Vamos dar sequência E é aqui. reflexo da economia americana. Sim. Porque quando a gente olha os dados, a gente até comenta muito isso aqui, né, Léo? Quando a gente olha os dados de inflação, quando a gente olha os dados de atividade, ou mesmo aqueles antecedentes de atividade, a gente vê uma volatilidade muito alta. Ora a gente está projetando recessão, ora estagflação, ora a economia não vai ter mais corte de juros, ora vai ter 3. Então, assim, eu diria que esse gráfico resume bem o que a gente está vivendo hoje. Né, que é uma economia gangorra. Muito volátil. Exato. Vamos Agenda. em frente. Salários. Opa, agenda para tudo, Diego Kerber. Tem que pagar a informação, Léo. Estoques no atacado nos Estados Unidos veio em 0,1% de avanço agora no mês de abril, quando se esperava 0,2%, portanto veio abaixo do que o mercado antecipava, tendo vindo de uma queda de 0,4%, portanto sim, virou para o positivo, mas é uma alta menor do que o mercado estava esperando, Léo. Vou aproveitar também para atualizar a situação dos índices acionários americanos, tá? Porque nos últimos minutos eles foram voltando para um patamar de estabilidade, 0,02% apenas de queda para os ativos do Dow Jones, né? O Dow Jones está em 38.877 pontos agora. O S&P 500 está caindo 0,06% aos 5.349 pontos. E o índice Nasdaq tem uma queda de 0,20% aos 17.137 pontos. Portanto, a gente tem uma maior estabilidade nos índices acionários, perdendo aquele fôlego maior de queda que a gente chegou a trazer logo na abertura em resposta ao payroll. 11:03. Ô Alex, sobre estoques no atacado abaixo do consenso, isso não sugere também aquecimento da atividade? Se você tem menos estoques, você tem mais consumo. Agora, você pode ter também uma economia que está preocupado, de repente, com a eleição. A gente sabe que eleição nos Estados Unidos mexe muito com a expectativa futura, né? E aí quando a gente tem, olhando para o lado do empresário, tá, Léo? Olhando para o lado de quem realmente está ali vivendo a economia real. Esse cenário de incerteza pode fazer com que o empresário ache mais prudente não trabalhar com estoque elevado. Tá? Então pode ser que, de repente, esse dado de hoje não reflita tanto, por exemplo, uma atividade tão aquecida. Onde que eu quero chegar? Quando você olha para os dados de indicadores antecedentes de expectativa, a gente percebe que ele perde força. Quando a gente olha para o estoque do empresário, pensa você como empresário, você se arriscaria a aumentar estoque, sendo que seu sentimento talvez não é dos melhores? Então muitas vezes... E há dúvidas pela frente. Então muitas vezes esse estoque já é reflexo talvez de um empresário ou de uma confiança do consumidor ou, né, N fatores que tem na economia real que faz com que esse empresário ou mesmo comerciante que trabalha com estoque ache prudente, de repente, até reduzir estoques. Agora, a gente não pode deixar de falar que nós estamos falando da maior economia do mundo. Né? Então, num cenário onde você tem ganho por hora ainda rodando em patamar alto, mas você tem uma preocupação futura, e os dados mostram isso, os indicadores de antecedentes mostraram que existe essa preocupação, confiança do consumidor, então você tende, de repente, a reduzir seu estoque, e não necessariamente você está falando de uma atividade muito mais forte. aquecida. Exato. Vocês pegaram aí, né? Ficou didático aqui na explicação do Alex, quer dizer, uma atividade bastante aquecida pode consumir mais os estoques, essa é uma leitura. Outra leitura a classe produtiva, o setor produtivo, diante das incertezas que uma eleição americana contrata, tá fazendo questão de não ficar acumulando muito estoque, não. Bota pra rodar. Vamos se livrar, entre aspas, da mercadoria o mais rápido possível e a gente dá uma fechada na torneira, considerando que o segundo semestre vai instaurar toda uma agitação em clima político. Nós temos 11:05. Vamos voltar então pro teu racional. A gente teve que interrompê-lo em função dos destaques de agenda. Nós falávamos deste gráfico aqui. População ocupada e payroll. Vamos em frente. Aqui nós temos os salários. Palavra-chave pra gente pegar o racional do FED. Por onde vamos nesse gráfico, Alex? Salários embicando, salários voltando a surpreender para cima, e de novo... Né? Aqui, né, nesse último frame. Exato, e de novo, tá, Léo? O que a gente vê, né, é um mercado que caminha para um desaquecimento, né? Eu acho que assim, isso é muito importante.
é inegável que a gente em algum momento vai ter uma desaceleração, né? Justamente porque você está num período de taxa contracionista. Então a economia vai acabar respondendo essa taxa contracionista. Agora, o que a gente percebe, quando a gente olha até dados, Léo, lá de 2000 atrás, 2018 para trás, né? Talvez ali, 17 para trás, tá? É que eram dados com muito menos volatilidade. Então, quando a gente olha tanto o gráfico anterior como esse, Léo, a gente não está questionando que não está numa trajetória descendente. A gente consegue visualizar que está numa trajetória descendente. No geral tá, né? Só que é uma trajetória descendente com uma alta volatilidade. Então, eu acho que assim, num cenário de volatilidade, num cenário pensando, você, né, talvez como, claro, né, que não sou eu, né, mas seguindo toda a leitura, toda a comunicação que o Fed tenta passar, se eu, de repente, estou numa situação onde eu estou também discutindo política monetária, imaginando, né, que a gente estivesse sentado junto com os diretores do Fed, num cenário de volatilidade como esse, você fala, olha, nós temos uma situação, né, onde dá para cortar. Sim, tá descendente. Mas volatilidade contrata conservadorismo. Então vamos entregar um. Por exemplo. Você entendeu? Eu acho que a grande questão tá, de repente, no mercado que enxerga uma volatilidade nos dados, querer antecipar talvez 2, 3 cortes. Porque então, tem esse viés, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala com vários economistas, analistas, é unânime a visão, né, de que você caminha para cortes, né, de que você caminha, né, para um início aí de relaxamento monetário. A grande questão é que, do mesmo jeito que os dados eles oscilam com uma frequência muito alta, a expectativa também está oscilando muito alto. A gente até um mês atrás falava de novo em permanência de taxa por um período maior de tempo. Semana passada e essa semana nós já voltamos a falar em 3 cortes. Então acho que é muito prematuro, tá? Não pelos dados em si, porque a gente percebe que os dados caminham para um cenário onde você vai entregar algum corte, tá? E esse algum pode ser somente um. Agora você, de repente, ficar nessa frequência achando que vai ser 2, 3 a cada dado que sai, olhando para essa volatilidade, para os indicadores, eu acho talvez um pouco antecipado demais, Léo. Tem essa imagem também, para você fechar o racional. Ela traz algum insight? Esses aí são exatamente os gráficos que a gente viu em números. Em números, é a tabela deles. Então a gente tem ali, emprego de famílias, tá vendo? Fechou lá 408 mil vagas. Ou seja, as famílias estão passando o facão. No chat tem perguntas assim, acho que as pessoas não estão entendendo muito bem o que é emprego famílias. Você consegue explicar? Tudo que você tiver relacionado ao doméstico. Perfeito. Empregada doméstica, jardineiro, motorista, todos aqueles que O piscineiro, todos aqueles que de alguma maneira... Por que acontece? É aquela pessoa, Léo, que é uma família e contrata um funcionário. Aí pode ser para N fatores. Não é uma empresa. Ela era doméstica. Aí, ó, o repertório musical incomparável de Leonardo Pinheiro para ilustrar. Então temos didática e temos também uma sonorização para didática. Exato. Sensacional. A poesia e o artístico aqui para complementar. Você vê que então na foto do payroll a gente está num saldo positivo de 272 mil vagas. No emprego das famílias, que não é medido pelo payroll, né? 408 mil fechamentos. Então assim, o payroll mordeu e o emprego das famílias assoprou. Só que a gente tem também um ponto ruim nessa tabela, tá? Quando a gente olha ali, o governo, ele tinha dado uma desaceleração significativa de março para abril. Multiplicou por 5, por quase. Então, muitos analistas, inclusive, acreditavam, né, que, de certa maneira, você teria um governo ajudando uma desaceleração justamente no mercado de trabalho. O que a gente vê nesse último relatório é que voltou a subir e voltou a subir bastante. Então, é aquela dúvida, né? Poxa, o Biden, o Powell falando pro Biden, Biden, eu quero te ajudar, mas você tem que me ajudar também. Mas, eu vou fazer uma provocação à sua provocação. Se você subtraísse os 43 mil do governo, ainda assim era um payroll salgado, hein? Acima do consenso, porque o consenso estava em 185, 186, ele teria vindo em 229 mil. Quer dizer, por qualquer ângulo que a gente olha, a depender do payroll, é um mercado mais forte mesmo. E outro ponto importante, né, o número de vagas criadas, Léo, nos serviços, olha lá. O número de vagas criadas em serviços veio muito enorme. forte. E a gente sabe, serviços... A inflação teimosa vem daí, né? Entendeu?
Nós temos 11 horas com 10 minutos. Tem um país que chama Brasil. Como é que ele fica depois disso? Olha, os ativos, Léo, até chegaram a melhorar, né, depois do discurso do Paulo Piketty, no sentido de que ele talvez, junto com o Campos Neto e também com o Galípolo, eu achei que o discurso está bem alinhado. Eu acho que caiu a ficha que a comunicação Teve ruído. estava causando muita volatilidade. Então, ao meu ver, o que parece? A comunicação está voltando a ficar alinhada, né? Todos estão seguindo meio que o mesmo discurso. Caminha, tá, para uma decisão, não na semana que vem, na outra. Semana que vem é Fed, né? Então o Copom é só no dia 18. Tem CPI Caminha para uma decisão unânime. Mas o que eles, ao meu ver, Campos Neto, Galípolo e Paulo Piketty direcionam ao mercado? Olha, não quer dizer que se caso tiver uma divergência, de novo, nós não vamos estar comprometidos com a busca da inflação para a meta, a convergência da inflação para a meta. E algo que eu percebi na reação do mercado é que o mercado já está, de repente, disposto até a entender que você pode, de novo, ter um placar dividido, mas eles gostam da ideia de que você vai ter uma busca, né, uma convergência da inflação para a meta. E outro ponto positivo foi a fala em relação à MP, né, de você usar uma meta contínua, né, uma meta onde você tem mais flexibilidade para trabalhar e não dar tanto peso à expectativa de inflação. Então, o que o mercado entende? Olha, já que o Boletim Focus, né, essa expectativa do Boletim Focus, que o mercado antes nem olhava e agora virou o principal trigger, né, para você tradear, de repente, a expectativa de inflação, vamos eliminar esse risco, como não é você eliminando o Boletim Focus, mas você trabalha, né, com um horizonte de tempo mais distante, e aí você tem mais a importância dele. E você suaviza exatamente, Léo. Então, acho que o mercado gostou dessa sinalização, gostou também da fala, né, de Paulo Piketty. E outro ponto, né, Léo, a gente tem que também entender que nessa melhorada toda que nós tivemos nos últimos indicadores americanos, nessa melhorada toda que nós tivemos nos ativos americanos e também alguns desenvolvidos, emergentes talvez não tenha melhorado tanto. Alguns até que sim, né, como Bolsa da Índia chegou a bater all-time high, ou seja, você tinha alguns emergentes que performavam bem, mas onde eu quero chegar? Nesse dado, né, de hoje, nós temos talvez um Estados Unidos com potencial de estragar, né, o preço dos ativos de risco muito mais do que internamente. Por quê? Porque a gente já estava navegando, Léo, com um dólar acima de 5,30, nós já estávamos navegando com uma bolsa bem deteriorada, então acho que pode piorar mais, Léo? Sempre pode, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez, né, o prêmio da piora do mercado hoje está muito mais nos desenvolvidos do que nos emergentes, tá? E aí eu cito o emergente mais aqui olhando para o Brasil, justamente porque a gente já navegava, tá, numa piora dos ativos de risco aqui interno, bem mais consolidado. A foto de hoje encomendou uma porrada, mas no caso brasileiro essa porrada já tinha chegado antes. Por isso a gente vê uma deterioração, mas ela é até melhor do que a deterioração vista em outros países pares. Alex, tem 2 comentários aqui que eu queria trazer para o nosso debate. Um deles é do Danilo Silva. Esses dados são de pessoas que possuem documentação para trabalhar? Vocês estavam falando deles há pouco. Eu pergunto isso porque existe o caso dos imigrantes que estão indo em massa para os Estados Unidos e aí a gente pode ter algum impacto em relação aos números. Essa é a provocação do Danilo quando ele coloca a questão da imigração. E o Eduardo Alves diz, mas Leozinho, final do ano já tem estímulo natural de compras que impulsiona a inflação. Imagina se tiver corte, faz sentido? O Edu tá ponderando. A gente tá projetando aqui um corte, olha lá, no fim do ano, mas fim do ano pode ter mais compra. Eu só teria que fazer aqui uma... Quer ver, ó? Ele não fala em verão não, né? Porque é isso, o verão não é no fim do ano lá, né? O verão é agora nos Estados Unidos, certo? No fim do ano, o verão é aqui hemisfério sul. Como é que você responde a esses 2 complementos? Olha, assim como qualquer economia, aquele que de alguma maneira você não tem rastreabilidade, ele não vai ser computado, né, na amostra. Então, assim como o payroll e assim também como em outras economias, como eu acabei de falar, se você não tem, né, uma seguridade social, porque por mais que seja temporário, você tem que ter alguma sinalização
né, do mercado, do órgão, né, que monitora o mercado de trabalho, sendo informado de que aquela pessoa está tendo uma relação com algum empregador. Se você tem um imigrante que está lá, de repente, fazendo, né, um trabalho sem a devida regulamentação, isso não consegue entrar, isso não tem como entrar no dado estatístico, tá? Então, talvez nós tenhamos até um número diferente disso se a gente for especular, né, se a gente for trazer para a nossa conversa aqui, algo nessa leitura. Agora, eu acho que não, tá? Eu acho que a questão da visão do emprego é aquilo que a gente acabou mostrando nos gráficos. A trajetória é descendente. Em algum momento, né, nós vamos ver tanto os números, né, do mercado de trabalho, e aí eu cito não só, né, as vagas criadas, mas principalmente, né, o salário pago ou mesmo a taxa de desemprego, voltando talvez a ter uma volatilidade menor, mas continuando, né, respondendo a uma política monetária contracionista. A gente tem que lembrar que a gente ficou olhando para a economia americana com praticamente 20 anos uma taxa zero. Então, assim, em algum momento, essa taxa contracionista ela vai bater. Por que demora, Alex? Por que está demorando? Porque nós sofremos, em 2020, um estímulo monetário, não só nos Estados Unidos, mas também... exatamente, sem comparação. Então, existe uma tese, Léo, de que a política monetária ela demora de 8 a 9 meses para surtir efeito na economia real. Só que quando a gente olha, né, para uma leitura dessa, ou seja, quando a gente olha para uma amostra dessa, né, a gente não tem na mesma sequência um dado, né, de um crescimento da dívida americana no mesmo sentido. Então é de se imaginar que em algum momento, como a gente vê os dados, essa economia ela vai sentir a taxa contracionista, mas o estímulo que foi feito, né, da pós-pandemia, ela contrata uma volatilidade maior, porque essa retirada também, essa retirada de estímulos que até o Fed trabalha, ela vai demorar um pouco mais. O Carlos Belo está até comentando sobre a questão da imigração. Para trabalhar tem que ter documento. Informal não é contemplado pelo payroll. É verdade, ele tem razão no que diz respeito ao payroll. Não tem razão no que diz respeito ao mercado de trabalho no geral, né? Porque mesmo que você não tenha carteira, se você se expõe ao mercado informal, isso vai ser computado por outra métrica e pode pressionar também renda, consumo, inflação e afins. Bacana a participação do Carlos Belo. Eu gostei do São 11 horas com 18 minutos. Meu caro Alex Martins, deixa o seu destaque final. Já temos o Marcos na ponta da conexão. Semana que vem, prepare o seu coração, prepare a sua cotação. Vem aí, decisão de juros do Fed, quarta-feira. E vem aí um tal de CPI. Pois é, Léo, eu acho que de novo, né? A gente vai ter que se preparar por uma volatilidade dos dados. Mas uma coisa que acho que o dia de hoje marca, né? Marca o nosso trabalho que eu tô falando, trazer as imagens, tá? Eu acho que essa contribuição hoje que a gente fez aqui, trazendo essas imagens, Léo, mostra que, assim, a trajetória ela é benigna para você ter corte de juros, tá? A gente teve aí os gráficos mostrando isso. Só que eu quero, de novo, trazer para vocês, né, a volatilidade dos dados. Já falamos isso, Léo, acho que a gente fala disso já há um bom tempo, não vou falar nem dias nem semanas, acho que a gente fala disso já há alguns meses, desde do estúdio antigo. A gente fala dessa volatilidade dos dados. Isso é reflexo também, né, do estímulo monetário. Então, é de se esperar, e a gente não tem, tá, Léo? A gente não tem, no passado, um estímulo, né, da mesma magnitude para poder trazer, né, parâmetros de quanto tempo isso vai durar. Só o tempo é que vai dizer. Então, venham preparados, Léo, para mais semanas com dados importantes e com mais volatilidade na frequência dos dados, Léo. Obrigado, Alex. Um abraço de você. Até segunda-feira. Valeu, pessoal. Muito bom dia, bom final de semana e até segunda. Marcos, chega mais. Em que medida esses dados do payroll mudam um pouco da nossa conversa nos últimos dias? Tá nos ouvindo, Marcos? Desculpa. Tá meio baixo, mas tô ouvindo. A pergunta que eu te fiz em que medida os dados do payroll alteram essa conversa que a gente vem travando nos últimos dias? Boa, ajustou. Desculpa aí, Léo. Imagina. Vamos lá. Assim, claramente é um grande soluço, né? A gente tem vindo de vários dados mais fracos. Tem até uma narrativa rodando que tem dois tipos de relatório, né? E um deles tem a perda de empregos, tanto que o desemprego subiu para 4%, né? Mas no outro relatório a gente vê que foi muito acima. Também tem os comentários dizendo que quando a gente olha full-time jobs e part-time jobs, né? No full-time jobs tem uma perda de empregos no comparativo, enquanto o part-time tem
uma grande elevação, né? Eu acho que a grande diferença veio daí. E o part-time jobs, muitas vezes de imigrantes, são empregos mais voláteis, né? Mas de toda forma, a reação, né, que é o que importa, foi bem dura, né? Os juros americanos abriu bastante. Falando tecnicamente, o T10 estava ameaçando perder um canal de baixa, ele voltou para esse canal de baixa, e a gente tem que observar como vai reagir a seguir, né? Respondendo precisamente a sua pergunta, eu acho que setembro ainda deveria ser o mais provável, na minha opinião, né? A gente viu que reduziu de 60% para uns 45%, salvo engano, na FedWatch. Mas por que o S&P não cai, né? Qual que é a narrativa vigente ali? A narrativa vigente é que esse dado corrobora ainda uma economia forte. Isso é bom para equities. Se a gente ver uma inflação caindo, melhorando, volta aquela narrativa, na minha opinião, lá do primeiro trimestre do ano, que é uma atividade ainda boa, que os últimos dados estavam dando a impressão que talvez não fosse boa, agora isso fica mais em dúvida, com a inflação caindo, aí podem voltar a puxar a narrativa de produtividade. Mas de toda forma, eu acho que a atividade ainda está tendo gargalos, está piorando um pouquinho na margem, e a inflação está cedendo, né? A inflação de maio, eu acho que ela vem 0,1, a estimativa, se vier algo nessa linha é bem positivo, e eu acho que o cenário para o Fed ser um pouco mais novo está sendo traçado aos poucos, tá? Claro que o dado de hoje não ajuda isso. O Roberto Constantino escreve assim: trazer algum efeito numa economia com forte viés de consumo via juros deve levar mais tempo, sempre será mais difícil. Coloca o Roberto aqui, em alguma medida complementa o teu racional. O Walter Figueira Neto tá de olho na cobertura, feliz da vida aqui, tá dizendo que ouvir a todos os contribuidores e comentaristas é sempre uma aula. Tem o Otton Almeida, também tá por aqui o Praça, o Jonathan Santos e o Juliano. Senhoras e senhores, nós temos 11 horas com 23 minutos. Ô Marcos, tem algum efeito setorial que a atual conjuntura acaba contratando? Segmentos da Bolsa brasileira ou de atividade a nível global que podem se beneficiar ou se atrapalhar mais diante desses últimos dados? Olha, não necessariamente desse dado, mas tem um setor que eu não tenho. Assim, eu tenho um Via Pão de Açúcar, mas ele é mais um caso de turnaround. Mas um setor da Bolsa que eu acho que deveria estar bem por momento macro, e não está, é o setor de varejo alimentar, né? Atacadista alimentar. Açaí, Gemate, Carrefour, Pão de Açúcar também entra, mas menos. Porque a inflação de alimentos, a gente até viu o argumento da RCN recentemente, né? Que ele parou um pouco de falar tanto de serviços e falou mais de alimentos, que alimentos pararam de ter aquela deflação tão alta e, na verdade, estão sendo o maior motivo de inflação desde o primeiro trimestre, né? E eu acho que isso continua mais um tempo. E isso é bom para esse setor, e esse setor não está reagindo em price action. Eu acho que o segundo trimestre desse setor vai ser bem forte, mas, assim, o momento não está tão legal. Na minha opinião, ele deveria estar sendo, vamos dizer assim, um stock picking defensivo, tá? Mas não é necessariamente a realidade que a gente vê hoje. Um outro ponto importante, que não tem tanta relação com isso, mas pode quebrar alguma narrativa, a gente viu que na madrugada de hoje, nossa madrugada, a China anunciou que vai parar de, não sei por quanto tempo, de comprar ouro, né? A China estava comprando muitas metálicas, cobre, ouro, se eu não me engano, lítio também, e algumas outras. O ouro cai bastante hoje em função disso, o cobre chegou a cair acho que 4%, prata 5%, né, essas hard assets, como são chamadas. E eu acho que é interessante olhar, porque existia muito aquela narrativa do ouro subindo, né, como tanto que era um hedge para a China invadir Taiwan, isso eu não acredito muito, mas também como um hedge para um hard landing global, algo assim. Se de repente a causa era esse buyback da China tão alto e o ouro voltar a arrefecer, pode ser um alento aí para alguns outros ativos de risco. 11h25. Pô, eu tô aqui para falar de economia, de mercado de finanças. Feliz, realizado, bem-humorado. Eu olho pra esse chat aqui, vem o Gustavo Vezovatsugi. Léo, a patrocinadora master do Corinthians, rescindiu o contrato. Eu não quero saber de Corinthians. Essa informação aí tá checada?
É verdade, eu tô achando que você tá muito em grupo entendeu? Não, sai daí, garotinho. Virou. É verdade esse bilhete. Vamos falar de mercado. Virou, vamos pros Estados Unidos. Alô, Diego Kerber. Pois é, virou o Dow Jones, Léo. A gente tava narrando que estavam se aproximando, né? Todos os índices acionários americanos se aproximando da estabilidade depois de terem acelerado a queda com a divulgação do payroll e na abertura mantiveram basicamente o mesmo patamar. Agora a gente tem uma virada no Dow Jones que está subindo com certo fôlego, tá? 0,23%. Agora é o avanço, ou seja, ele crava que neste instante realmente está com um viés mais altista, com um movimento mais altista para o Dow Jones, 38.975 pontos. O S&P tá literalmente no 0 a 0, 0,01%, para ser mais específico, de alta. Tá agora em 5.353 pontos. Só o Nasdaq, que chegou no 0,20% de queda, e ficou lá, não teve força para seguir diminuindo o viés baixista e voltar para o positivo, tá agora caindo 0,21% aos 17.000 e aproximadamente 17.200 pontos que a gente teve na última leitura do Nasdaq neste instante. Então, o que a gente teve é virada no Dow Jones, lateralização no S&P e o Nasdaq segue caindo, tá agora em 17.135 pontos. Obrigado, Diego Kerber, você é um cúmplice. Vejam aqui na minha tela como andam DXY, VIX, yields de 2 e yields de 10. Ah, meus amigos. DXY avançando 0,73, 104,85, VIX 12,52, a notícia tá aqui. Vira. O VIX tá caindo 0,40. Yields de 2, 4,85, são 13 pontos base a mais. Yields de 10, 13 pontos base a mais a 4,41%. Vamos lá, Marx. Se tivesse gabarito, Galípolo me parece que estaria tirando 10 no sentido de que suas falas são sempre em tom de pacificação, alinhamento e perseguição disciplinada da meta de inflação. Em que medida esse caldo internacional que a gente acaba de reforçar impacta a trajetória da taxa Selic nas próximas decisões do Copom, que não é semana que vem, é a outra? Boa, isso é importante, eu até ia comentar isso, né? Dado a abertura lá de fora hoje, assim, claro que a nossa curva foi muito na frente, né? Mas assim, a gente até se perguntou, né, Léo, recentemente, e se lá fora estressasse? O que ia acontecer com o Brasil? A gente tá vendo, tá bom, tá ruim a foto, né? Mas o dólar tá quase flat, a curva não tá abrindo muito. E eu acho que um dos motivos para a curva não tá abrindo muito, além dela já ter ido muito na frente, é porque a gente tá vendo esse consenso entre os dirigentes do BC indicados pelo Lula, né? Não só o Galípolo, teve mais um, fugiu o amigo do Haddad, o fugiu Piketty? o nome aí também. Isso, o Piketty, com falas conciliadoras nesse sentido, que estão cavando a unanimidade, né, do voto pela manutenção. Eu acho que o mercado vê isso com bons olhos, né, aquilo que a gente estava discutindo, se surgiria o efeito suficiente, né, para ver que o colegiado não vai ser leniente com a inflação. Isso é um indicativo muito importante para o juro longo ceder e a expectativa de inflação, né, que está tão desancorada, pelo menos parar de subir. Nós temos 11 horas com 28 minutos. Deixa eu passear um pouquinho pelo painel Mover Pro em cima das falas do Roberto Campos Neto. Lembra que eu expliquei para vocês quando o evento começou e afins? Olha só, alguns highlights que o painel produziu, tá? Desde cedo aqui, ó. Dados de emprego no setor imobiliário seguem fortes nos Estados Unidos. Ele comentou sobre a inflação americana e sobre o mercado de trabalho sob a luz dos dados do payroll também. Aqui, ó, a inflação de serviços em mercados emergentes ainda é alta, dados de emprego e setor imobiliário seguem fortes nos Estados Unidos, condições financeiras ainda estão relativamente frouxas nos Estados Unidos, relativamente frouxas, quer dizer, entende o Roberto Campos Neto que o atual patamar das Fed Funds não é suficientemente restritivo, ele está colocando. Pós-pandemia, temos visto uma rearrumação da cadeia de suprimentos. Rearrumação pode contribuir para a inflação e os juros altos por mais tempo, pondera. Que mais, ó? Drenagem de liquidez por juro alto nos Estados Unidos não está 100% precificada. Aí nós temos, momento é atípico com inflação benigna e expectativas desancoradas. Olha aí, essa é uma boa síntese do Brasil. Vai ser legal para inaugurar a conversa aqui com o Cabral e o Perfeito. O momento é atípico com inflação benigna e expectativas desancoradas. É um pouco do presente e passado positivo versus projeção de futuro negativa. O quanto que de maneira consistente e encontrando respaldo. Importante lutar contra a desancoragem de inflação, ele também ponderou. Há grandes questionamentos com a consistência do fiscal no Brasil. Olha aí mais um aceno
a responsabilidade fiscal necessária por parte do governo. Tem mais um highlight aqui, ó. A balança comercial do Brasil estruturalmente melhorou bastante. Barreira é grande para fluxo gringo no Brasil, com juro alto em desenvolvidos. Não vejo risco de recessão global gerando ruptura em mercados. Não há relação mecânica entre payroll americano e o que acontece no Brasil. E esses foram os highlights de Roberto Campos Neto lá no painel Mover Pro. Tá paga então a informação. 11h30, Marx, está na hora de te deixar à vontade para um destaque final, a fim de que eu inaugure a reta determinante aqui do programa com as vozes do Alexandre Cabral e André Perfeito também. Qual que é o ponto, o insight, a reflexão que você deixa para o nosso público diante de uma semana decisiva como será a semana que vem? Você imagine estar na pele de Jerome Powell para discursar na quarta-feira, hein? Pois é. Assim, eu acho que mostra um gargalo, né, para quem está querendo correr para o corte lá fora. Eu acho que não muda materialmente o cenário para setembro, né? Julho fica bem mais improvável, já era difícil, né? Eu acho que julho é só caso tivesse uma deteriorização grande dos dados. Inflação tem muita importância. E aqui, né, como eu disse, apesar da foto tá feia, eu acho que, vamos lá, se alguém falasse pra gente ontem, Léo, que ia subir tanto o T10, a gente ia imaginar que nosso dólar ia ficar flat, eu não ia, eu ia achar que ia ser pior, né? Então eu acho que aqui pode estar se ajustando. E aqui, se vocês lembrarem, hoje, antes do dado, o dólar estava caindo, curva fechando, mesmo com lá fora abrindo um pouco. Eu acho que aqui pode estar querendo chegar num limite do estresse, tá? E até aproveitar, legal quando o André Perfeito vem, porque ele está com uma visão bem contrária sobre taxa terminal no Brasil, né? Isso é bem legal. Ele tá, se eu não me engano, eu vi o último post dele, vai ser bom de ver ele falando sobre isso, né? Que ele não acredita no que a curva está dizendo também. Eu tô curioso para ver o que ele vai falar. 11h32. Fernando Marques, meu querido amigo, muito obrigado, um super abraço, até segunda-feira. Muito obrigado, Léo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Vamos lá, conversar com os nossos convidados na reta final do Manhã TC News. Começo com o meu querido André Perfeito, já na ponta da conexão. André, obrigado pelo aceite ao nosso convite, é um prazer reencontrá-lo. Em declarações recentes, você sugere que o mercado, com alguma disfuncionalidade ou enviesamento, tende a errar até o final do ano, e uma das suas condicionantes para isso é a aposta de que o Federal Reserve venha a cortar juros com um tom um pouquinho mais forte do que aquele que a nossa curva de juros hoje precifica. Em que medida os dados do payroll e as atualizações referentes ao mercado de trabalho americano fazem você coroar a sua tese ou a sua expectativa, a sua hipótese de leitura ou revisitá-la? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Vou responder já ao Fernando aí, né? Bem, vamos lá primeiro por partes, porque eu acho que o mercado tende a errar, né? A gente tem visto desde o ano passado uma situação onde o mercado veio errando, né? No começo de 2023, por exemplo, né? A gente tinha visto que o mercado acreditava que não se ia cortar os juros tanto no Brasil por N motivos, né? O Lula estava brigando com o Campos Neto, por aí vai. Aí começou a cortar, se resolver isso, começou a cortar, foi cortando a taxa de juros. Aí no final do ano passado, 2023, não foi um, nem dois, nem três economistas que falaram que a Selic ia para 8% ao final de 2024. Já naquela época eu falei, olha pessoal, não tem espaço para cortar tanto. Por que não tem espaço para cortar tanto? Em alguma medida porque a atividade econômica vai ser mais forte. E aí eu já tinha projetado um PIB mais forte, tanto para 23 quanto para 24. Né? Isso daí jogou, entre outras coisas, né, uma pressão de inflação de serviços. O que aconteceu no limite é que você não teve cortes tão fortes, está se encaminhando para não ter cortes tão fortes aqui. E soma-se a isso, né, a ideia de que você tem aí uma impossibilidade, a curto prazo pelo menos, do Banco Central norte-americano a cortar a taxa de juros. Aí o que acontece? O mercado errou para baixo, aí agora ele vai errar para cima, porque está falando, agora não dá nem para cortar mais 25, é 25 que parou. Então, entende que assim, isso daí é muito um contrapé, que toda hora o mercado está pegando. E qual que é o efeito prático disso? Para ser bem claro que se você pega a indústria de fundos multimercados, está tomando baita prejuízo. Né? É isso que está acontecendo. Né? Todo mundo que tem fundo aí, os fundos, está vendo o que eu estou falando. Né? Está tendo muito saque, etc. e tal. Quando acontece isso, a indústria financeira como um todo se torna mais conservadora, por excelência. Né? Porque, pô, né? Todo mundo, né, encosta na parede, por assim dizer. Né? Ninguém quer ficar exposto no meio da chuva. Né? Então, isso daí tem criado uma visão mais forte. Agora, qual que é o meu receio a respeito dessa situação atual? Tudo bem, vamos supor, eu tô com 9,75 ainda, provavelmente vou errar, né? Por que eu vou errar? Porque é muito estranho fazer 4 cortes de 25,
né? Não é a tradição brasileira, do Banco Central brasileiro, fazer tantos cortes picadinhos, né? Isso daí joga na seguinte questão. Tá bom, vai cortar mais 25, vai para 10,25, para. Senão eu tenho que responder o questionário pré-Copom que acabou de chegar aqui no meu e-mail do Banco Central. Vou até falar disso lá também. Mas qual que é a questão que tem isso daí, né? Você tem uma situação onde o Banco Central brasileiro vai parar de cortar. Vamos supor que o Banco Central norte-americano de fato corte a taxa de juros esse ano. E ainda há espaço para isso. Tá bom que hoje o payroll veio aquela coisa, os 10 anos explodiu e por aí vai, né? Mas vamos supor que tem espaço para cortar até o final do ano. Por que eu estou falando isso? O Banco do Canadá cortou ontem. Foi ontem que cortou? Acho que foi ontem que o Banco Central do Canadá que cortou a taxa de juros. Junto ao BCE. Muito provavelmente... Então, muito provavelmente vai ter essa discussão do Banco Central Europeu também. Está se criando uma situação onde há espaço, talvez, para algum tipo de corte de juros, vamos supor que seja em setembro, novembro que seja em novembro. Quando começar a cortar ou sinalizar uma situação mais tranquila ou mais afrouxada de juros nos Estados Unidos, aqui vai estar a taxa de juros parada lá em cima. Agora, só para terminar o raciocínio antes de a gente avançar aos tópicos, para deixar bem claro o meu ponto. A gente vai ter a taxa de juros aqui no Brasil menos menor. Eu vou falar desse jeito, né? Assim, não vai cair tanto que nem o mercado esperava. Se lá começa a cortar, a taxa de juros americana caindo, isso daí já enfraquece o dólar, de cara. Primeira coisa. Como o nosso diferencial de juros vai ser maior do que inicialmente pensado, check, ponto para entrar dólar para cá. E por fim, você tem uma discussão que é interessante, que até o Campos Neto coloca aí, é uma coisa que eu tenho apontado desde o ano passado também. A nossa balança comercial, por conta da rúbrica petróleo e derivados, virou superavitária de forma crônica quase. Né? A gente exporta mais óleo bruto do que importa de derivado. A gente criou um hedge natural quase com o preço de petróleo, entende? Então, isso tudo mostra para mim entrada de dólar. E mais uma coisa, a Bolsa do Brasil está fraca, está frágil, mas aí uma hora a gente vai ter que começar a pensar o seguinte, tá bom, está frágil, mas a gente acredita que o PIB vai crescer. Porque se o PIB vai crescer, concorda comigo que tem que ter algum... Está muito mal explicada essa história. E aí que tá. Eu, sentado na janelinha da Faria Lima durante tanto tempo, já vi isso acontecer um monte de vezes. O mercado, ele erra para um lado, vira a mão, fica falando... O ano passado, só para terminar mesmo aqui o raciocínio, estavam falando de 8% de Selic nesse ano. Aí eu que sou o heterodoxo da Faria Lima, eu que sou o cara mais esquerdo da Faria Lima, eu era o cara que estava falando, não, vai para 10. Vocês estão malucos, vocês estão muito fora da realidade. Mas por quê? Porque é assim, né? É fear and loading. Tipo, esse medo e delírio o tempo todo que é o mercado financeiro. No fundo, o teu raciocínio, ele ironiza, problematiza esse raciocínio pendular do mercado, né? Num extremo para o outro extremo, do outro extremo para um extremo. De fato, assim, se a Selic em 8,75, 8,5 prevista no começo desse ano como taxa terminal para ele era exagerado, também parece bastante exagerado olhar para uma curva de juros que suscite, sob a luz do DI1F26, uma alta na Selic, né? No fundo, o que a curva de juros está dizendo é que vai ter alta na Selic. O janeiro 26, falar que vai subir juros é brincadeira. Né? Isso daí só pode... Não é brincadeira, é sacanagem falar desse jeito, mas assim, isso daí está querendo apontar um nível de confusão que está acontecendo, que isso daí tem a ver, na minha opinião, sinceramente, com duas coisas. De um lado, você tem a questão do juros nos Estados Unidos, que realmente ficou complicado. Né? Eles estão sendo super cuidadosos, etc. Então, eu entendo isso. Mas tem uma questão de comunicação, vamos dizer assim, do Banco Central at large. Hoje eu vi uma matéria do Valor que até vão proibir reunião de diretores do Banco Central agora. Né? Parece que vai ter algum tipo de restrição nesse sentido. Tá muito estranho esse barulho. Isso daí gerou uma situação que, olha só que curioso. Talvez o próximo presidente do Banco Central, seja lá quem for, vai agradecer o que está acontecendo. Porque se demorar mesmo para cortar a taxa de juros aqui, ele vai ter uma espécie de buffer, né? Para poder cortar o ano que vem. Porque ele vai falar, eu estou só seguindo o que o mercado... Porque o mercado vai pedir. Anota o que eu estou falando. Os mesmos que estão falando que é para deixar a Selic em 10,25 agora, vão ser os mesmos que vão falar que tem que cair para 9. Só começa a cortar os juros nos Estados Unidos, vão ser os mesmos. E sem contar que o PIB do segundo trimestre talvez não vai vir tão bom por conta do Rio Grande do Sul. Pronto, né? Aí em agosto, que vai ser justamente quando a gente vai saber dos juros americanos, os economistas brasileiros vão usar como desculpa o PIB do segundo trimestre. Não precisa nem ser economista para pensar o que eu estou falando, que é muito trivial o raciocínio no final das contas.
Nós temos 11h40, só um aceno aqui ao Fernando Marques, que estava conversando com a gente antes de você entrar, ô Perfeito. Ele coloca, manda um agradecimento ao André Perfeito por mim, Léo, tô 100% alinhado com ele, muito mérito economista ter uma opinião contrária bem amparada. Só não queria perder a oportunidade de registrar o Fernando Marques, que segue acompanhando a nossa conversa aqui, como tantos e tantos traders e investidores, mais de 1.300 simultâneos com a gente. E nós vamos aprofundar a questão do Banco Central e vamos separar fato de ruído no que diz respeito a essa chamada desancoragem de expectativas para a inflação. Já volto contigo, André. Deixa eu antes pagar um recado para você que está nos acompanhando pelo seguinte, pessoal. Atenção, tem oportunidade na área. É um mini curso de 3 aulas, um mini curso gratuito, aula sobre opções. Qual time? O time do Põe no Bolso, o time PNB. Nessas 3 aulas, uma série de objetivos já vão ser contempladas. Ao final delas, é que você decide se quer aprofundar mais ou menos, a depender das condições que fizerem sentido para você. O objetivo é dar acesso a uma estratégia que possibilita com mais consistência ganhos em opções a fim de se conseguir uma renda extra. Na série, o Neto e a equipe dele vão abordar como funciona a estratégia de opções, o histórico das operações e recomendações, como fazer uma operação na prática e quais são as técnicas que ele utiliza para os 3 cenários em que se pode navegar: ciclo de alta, ciclo de baixa ou ciclo mais lateralizado. Tem mercado todo dia e para cada um desses ciclos. O QR Code que está na tela te deixa na cara do gol e, se você fizer o gol, você vai fazer gratuitamente essas 3 aulas. Ao final delas, decide qual que vai ser a profundidade do mergulho depois. São 11h41. Antes de eu cumprimentar o Alexandre Cabral, que certamente tem também perguntas, comentários, complementos a essa conversa que eu estava traçando aqui com o André Perfeito. Perfeito, vamos separar fato de ruído? Se existisse uma cartilha, um manual sobre declarações para pacificar o ambiente, me parece que Piketty, Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto, no horizonte das últimas semanas, sobretudo depois da decisão do Copom, estariam tirando nota 10. Assim, as declarações são todas em favor da disciplina, da busca pela meta de inflação. Pitou até um urgente do painel Moverpro, de agora há pouco, do Piketty falando, a meta da inflação será disciplinarmente perseguida. Ok. Aí você teve o comunicado em si. Foi impressionante a ideologização que se deu daquele comunicado, havendo excelentes argumentos em prol do corte dos 25 ou dos 50 pontos base. A ata do Copom se prontificou a desconstruir o ruído. Tecnicamente, os analistas dizem que foi competente ao fazê-lo, mas na vida como ela é e a curva de juros fala, não conseguiu dissipar. É como se o mercado cruzasse os braços e dissesse: este Banco Central, depois da sucessão, vai ser leniente com a inflação. O que tem aqui de viés que não se sustenta? O que tem de realidade? Como é que você está vendo hoje a credibilidade que o Banco Central consegue sustentar para levar a inflação à meta? Bem, vamos lá por partes dessa discussão, né? A primeira coisa é o seguinte, como você colocou e eu concordo, havia ótimos motivos para corte de 25 e ótimos motivos para corte de 50. Tanto faz, né? Você já tinha os dois lados estão corretos. Seria deselegante falar que quem falou por 50 pontos base é leniente com a inflação, ou quem fez o corte de 25 está sendo anti-governo, né? Isso daí seria vamos dizer, bem deselegante. Vou colocar desse jeito para não falar outras palavras. Isso de um lado. Mas agora a questão que eu vejo é o seguinte: isso daí é coisa de economista de mercado financeiro há muito tempo. Eu vou insistir nesse tema. A indústria de fundos está perdendo dinheiro. E já que a culpa é minha, porque eu fiz a aposta errada, eu coloco a culpa em quem quiser. E estão jogando a culpa toda no governo. É clássico isso. Isso daí é clássico. O mercado está perdendo dinheiro e bota a culpa em outras coisas. Isso daí acontece muito. As expectativas de inflação estão fora do lugar? Francamente. Ninguém está falando de inflação de 6, 7. Não é disso que se trata. Estamos falando de um ajuste fino da inflação no mundo, onde os juros nos Estados Unidos está num patamar elevadíssimo. Em alguma medida, eu não entendo, sei lá, não deve ser fácil a vida de um diretor de Banco Central, né? Imagino que não deve ser. Mas, assim, era fácil usar os juros americanos como desculpa para você mesmo não ter que subir tanto, ou deixar a taxa de juros aqui mais frouxa. Enfim, eu acho que está muito envezada essa discussão por conta de erros do mercado. O mercado errou antes, vai errar depois. Essa é a minha impressão. 11h45.
Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Falta muito pouco tempo para muita coisa que eu queria perguntar. Tem ainda o Cabral para cumprimentar e trazer os pontos dele para a conversa. Só um complemento, a Christine Lagarde falou há pouco. Ela não comentou sobre política monetária. Pronto, todo mundo na mesma página. Vai entrar a partir de agora na nossa tela aquele aceno para você contribuir com o estado do Rio Grande do Sul em função da tragédia. Você já está acostumado aqui na nossa cobertura. E isso posto, deixa eu cumprimentar o Alexandre Cabral. Agora sim, Cabral, bem-vindo. Você acompanhou aqui a conversa que eu tive com o André Perfeito até essa altura, em que a gente tem num primeiro eixo o tempero internacional sob a luz do payroll e o mercado de trabalho americano. E no segundo eixo, a credibilidade que o Banco Central tem para conduzir o seu trabalho daqui para frente em meio ao que ele, Perfeito, classifica como uma foto insustentável na qual o mercado acredita neste instante, sobretudo na tradução da curva de juros. O que é que você traz nesse sentido de complemento e à vontade, caso queira endereçar uma pergunta ao Perfeito também? Vamos lá. Primeiro, bom dia, Perfeito. Detalhe, o mercado está prevendo 2 altas para esse ano ainda, tá? Se você pegar o DI de janeiro 25, uma alta de 0,25 em novembro e uma alta de 0,25 em dezembro. Eu sou vendedor de DI de janeiro há semanas. Há semanas tomando trolha, porque esse mercado não para mim de forma irracional de subir. Não faz sentido falar para mim que você vai terminar os juros esse ano a 11. Eu, votante, ia tumultuar o Banco Central, ia votar por 2 quedas de 25. Para mim, dá para parar os juros esse ano a 10, até o Fed começar a decidir o que ele quer da vida. O número de PO hoje veio muito, mas muito forte. E se você vê o número por dentro, ele veio forte em tudo quanto é lugar. Ele não foi forte num setor, ele foi forte. Quer dizer que vai virar inflação? É que o Guilherme fala toda hora, não obrigatoriamente, PNAD e CAGED forte, mecanicamente se vai virar inflação. É preocupante? Porque não tem argumento para queda de inflação. Para uma manutenção no nível mais alto, pode até ser. Então eu continuo não acreditando em queda de juros nos Estados Unidos em setembro. Eu acho que não tem motivo para cair em setembro na fotografia atual, dia 7 de junho. É claro que nós temos tempo aí para dados, mas você pega diretor americano falando de melhoria de 2 a 5 meses. Se você pegar setembro, 9 menos 6 dá 3. Teríamos que ter dados a partir de segunda-feira bons para poder ter queda em setembro. E não esqueça, BCE caiu os juros ontem, mas ele mudou a meta de 2% de 25 para 26. O Fed vai vir publicamente assumir isso. Olha, a nossa meta de inflação, que é de 2, o nosso objetivo não vai ser mais nesse ano, vai ser no outro ano e por isso eu estou caindo juros. Então eu teria esse receio de Powell, eu acho que ele não assumiria isso, tá? Então, por isso, eu acho que tem muita gordura na taxa, mas eu vendendo é só trolha, mas mesmo assim eu acredito que eu votaria por 2 quedas de 25. Aquele famoso, o que eu votaria, o que o Banco Central vai fazer, tem um mundo aí na frente. É outra história. Mas o debate é maravilhoso, não é, Cabral? No fundo o que você está colocando há um reconhecimento, ainda que não nos moldes mais bruscos, de que a taxa de juro neutra, ela está estruturalmente mais alta. O Banco Central Europeu teve que desamarrar o nó, alongando o horizonte para atingir a meta dos 2%. Não abre mão da meta absoluta dos 2%, mas reconhece. Eu vou demorar mais para chegar lá. Será que o Federal Reserve maneja na mesma estratégia este problema? Porque parece ser. E será que as atuais taxas são suficientemente restritivas? Vamos ouvir o André Perfeito nesse sentido. Antes tem um rápido complemento do Diego. Pois não, Diego? Pois é, porque agora nos Estados Unidos tá tudo subindo, tá, Léo? Até o Nasdaq tá avançando 0,14% agora, 17.197 pontos. O S&P 500 avança 0,34%, 5.371 pontos, enquanto o Dow Jones tem a maior alta do dia, 0,54% de avanço, 39.095 pontos de volta de patamar. O que só complementa o racional que o Jorge Souto deixou para nós aqui. Lembra quando eu coloquei em conversa paralela com ele? Ele me dizendo, olha, a tendência na minha forma de enxergar é até que os mercados positivem nos Estados Unidos, com um payroll desse, atividade forte, mais renda, mais consumo, mais fluxo de caixa para as empresas. Não vejo muito sentido de a bolsa aproveitar para realizar. O problema é o macro. E como as bolsas americanas têm tradado mais micro do que macro, muitas vezes, né? O Jorge, por enquanto, está acertando. Vamos lá, André. Ficou claro o jeito que eu sintetizei aqui para te ouvir sobre esse debate a respeito de estruturalmente taxas neutras de juro, mais elevadas, e como é que o Fed deve manejar isso já na próxima quarta-feira?
Bem, vamos lá, né? Eu acho que, de fato, os dados do payroll hoje, que nem o Cabral falou, vieram muito bons, né? Que vieram bons, eram muito bons mesmo, né? Só que a discussão agora, eu acho que tem a ver com uma dinâmica que não tem mais a ver. Como eu posso colocar isso? Eu vou falar da seguinte forma: a boa notícia é que tá ruim. Né? É isso que a gente está querendo, que é que fique tudo ruim para começar a melhorar juros. Essa discussão está, de novo, deslocada. Está deslocada essa discussão. E aí que tá, né? Vamos supor que os Estados Unidos não tenha espaço para cortar juros. Eu concordo com a leitura do Cabral, que dificilmente o Banco Central norte-americano vai usar esse mesmo argumento do BCE para iniciar um corte. Ele vai cortar quando ele achar que tem que cortar pelos critérios que a gente já sabe, né? Só que se os Estados Unidos não cortar a taxa de juros, pessoal, se preparem, porque no final do ano vai empicar mesmo. Aí vai ficar muito feio. Vai ficar muito feio. Né? Porque a gente tem que lembrar também que a gente está no meio de um processo dos Estados Unidos eleitoral onde, francamente, o Trump vai ganhar. Imagina isso tudo no segundo semestre se a taxa de juros continuar ainda nesse patamar restritivo, ou talvez não tão restritivo, mas nesse patamar elevado. Então, assim, eu mantenho a leitura de que existe espaço para algum corte de juros ao longo desse ano nos Estados Unidos. E que o Fed vai fazer isso de forma lenta, gradual e segura. Né? Esse processo de corte. Uma vez iniciado esse processo, acho que aí anima mercados emergentes. Porque, assim, Estados Unidos, vamos ser francos, dá para comprar mais NVIDIA? Dá para subir mais essas empresas? Eu não sou analista de empresas, particularmente, mas dá para imaginar que vai continuar subindo muito mais tudo isso? Eu acho que não. Aí tem um país na América do Sul, largado, por assim dizer, né, que tem balança comercial superavitária crônica. Eu acho que eu me fiz entender meu raciocínio aqui. Não, né? totalmente, tá isso. claro. Agora, você não deixa de me intrigar. Pelo seguinte, o Fed tem uma bucha, levar a inflação para 2%. Tá certo que conciliar isso com pleno emprego. Mas ele precisa levar a inflação a 2%, a menos que ele reveja isso. Não reviu até aqui, não é muito provável que ele reveja, pelo menos não no sentido de falar, tô abandonando os dois, quero os 2,5%. A própria decisão do BCE, muita gente sintetizou como um corte hawkish. Se ele precisa levar a inflação para 2%, como é que ele chega lá sem exigir, entre aspas, uma piora que vai acabar abalando mais a questão do emprego, que abala por sua vez renda e então consumo? Porque você abre o raciocínio dizendo, tá um pouco deslocado o debate. É como se a gente quisesse a deterioração desses aspectos para melhorar os juros, porque aí a meta vai ser atingida. Mas como é que essa meta é atingida sem a deterioração desses ingredientes? Queria muito te ouvir sobre, fiquei curioso. Vamos lá. A gente está com algum tipo de teoria econômica faz algum tempo que é um pouco errado. Né? Isso tudo parte de uma ideia, de uma teoria quantitativa da moeda, né? Que articula, né, justamente a atividade econômica e a inflação de maneira muito automática. Isso daí não tem mais essa relação tão elástica desse jeito. Né? Não é assim. Né? Quer ver um exemplo? No Brasil, a massa salarial está no valor recorde, o desemprego está caindo. Fosse num tempo atrás, isso daí estaria batendo na inflação assim, mas muito forte. Não acontece mais desse jeito. O que eu quero dizer é o seguinte, não necessariamente a desaceleração, a piora de dados econômicos se traduz numa inflação necessariamente menor. Às vezes não é desse jeito. Por exemplo, eu não tenho resposta simples para isso, tá? Porque realmente é uma mudança que deve ter ocorrido por conta da crise de 2008 e também por conta da pandemia. São questões de ordem de microeconomia que vamos ter que descobrir aos poucos isso ao longo do tempo. Mas, de novo, os Estados Unidos, vamos supor, se veio o payroll Super Bowl. É razoável supor que o payroll venha de novo muito melhor no próximo? Não me parece razoável supor isso. Então, é esse jogo que eu acho que vai começar a construir espaço para algum corte de juros nos Estados Unidos. O meu receio é que o Banco Central brasileiro, de novo, não quero dizer que não haja bons motivos para parar o corte de juros. Não tem problema, até entendo. Até eu consigo imaginar toda a discussão para fazer um corte 25 e parar. Não tem problema isso. O que eu vejo com receio é o seguinte, a gente vai parar numa situação onde provavelmente os outros vão começar a cortar. E se eles começarem a cortar e o real se aprecia, aí vai ser aquela coisa, tem que cair os juros. Por que eu estou falando isso? Porque aí aquele janeiro 26 que está precificando alta, vai ser uma delícia comprar ele, né? Porque vai cair os juros, o TPU vai subir. Exato. Então, eu estou falando isso para dar para o trade. Já que a gente está aqui, a TC, né, aqui, justamente falando com gente que é do mercado, fica atento com esse jogo longo ali. De repente, uma oportunidade de ganhar dinheiro
na mesa, né? Enfim. Agora, não deixa de ser saboroso o aprofundamento que um dia a gente pode construir no seu retorno aqui sobre essa provocação que você deixou. Ela é apenas ótima. O que você está dizendo é a estratégia que está sendo cansativamente defendida pelo FED, pelo Banco Central Europeu, por várias autarquias, inclusive o Banco Central Brasileiro, desse arrefecimento do mercado de trabalho para assinando uma relação imediatamente mecânica, provavelmente mecânica, a fim de arrefecer a inflação. Você está sugerindo a gente pensar que uma coisa, na atual conjuntura, não necessariamente leva a outra. Vai faltar tempo para a gente fazer um mergulho hoje, mas já deixou encomendado aqui o debate. André, muito obrigado, um super abraço, a gente volta a se encontrar numa próxima, ainda mais sucesso para você. Eu que agradeço, abraço a todos. Meu caro Alexandre Cabral, você que é fã do Fato Irrelevante, vai curtir o Caio Melo aqui. Mas antes, queria que você deixasse um destaque final. 11,12. O mercado, para mim, cada vez mais biruta. 11% taxa terminal de juros esse ano e 12% ano que vem. O problema é peitar o mercado, vai tomar muito prejuízo para mim até ganhar dinheiro. Mas é isso que o final dos juros está sendo agora com um erro. Repara que a queda de juros lá fora não mudou tanto, continua em setembro. Aqui está estressando mais. Pois é, exato, na FedWatch a gente não teve uma alteração estrutural. É certo que o mercado vai aguardar agora o CPI e a decisão do Powell na próxima quarta-feira. É que o Cabral não recebeu a ligação hoje e não vai dar tempo dele receber a ligação. Mas o André Perfeito há pouco estava deixando, né? Fosse você, eu daria uma espiada nessa curva de juros. Esse DI um F26, tá dando ocupado ali, mas parece que alguém atendeu ali do outro lado. Tem uma curva um pouquinho esticada, hein? Aí sabe como é que é, opostos complementares, se o rendimento de repente cai, aí o valor de face sobe, então de repente pode ter uma oportunidade boa na ponta curta da curva de juros. Mas é assim, é uma ligação grampeada, eu não posso assinar isso. Cabral, bom fato irrelevante para você e para o nosso público. O Caio Melo já está na bancada e traz pra gente aqui o olhar irreverente do mercado financeiro. Vai, Caio Melo! É o seguinte, Léo, o Supremo Tribunal do TC me convocou, me ligou, e aí eu tive que atender, não pude dar ocupado não. Falou, Caio, semana passada o feriado foi na quinta. Onde você estava na sexta-feira, das 11h55 ao meio-dia? E eu respondi pro Supremo Tribunal do TC que eu estava extraindo o siso. Rapaz, temos investidores de Odontoprev aqui. Pra quem não manja muito de odontologia, sabe qual que é a função do dente do siso? Nenhuma, te dar dor e preocupação, igual as ações de varejo que você tem na sua carteira. Tava ali na extração, meio complicada, aí eu tinha os espasmos assim, a dentista, calma, onde que tá doendo? Eu falei, no bolso. Não, Caio, mas o que tá te incomodando? Eu falei, eu não comprei Nvidia até agora. Eu preparei meu racional como se fosse ter 6 cortes de juros nos Estados Unidos. Eu tinha Americanas em janeiro de 2023. Ai, como dói. Pois é. Agora, o estúdio novo tá bonito demais, hein? E aqui no novo escritório tem reconhecimento facial e tudo. Só que aí eu chego perto do scanner, ao invés dele abrir a porta, ele até abre, né? Mas antes ele fala, puta, é feio, hein? Que demais! Não gostei disso aí não. Eu acabei de tirar sarro do varejo aqui, mas e se eu te disser que Magalu vai subir mais de 200% do preço de tela hoje? Você vendia sua arcada dentária toda pra comprar, né? Mas não sou eu que tô dizendo não, é o BB Investimentos. Será? Aí eu me comprometo a pegar uma caixa de som e cantar no meio da Faria Lima a música adaptada do Ultraje a Rigor. Eu tinha uma ação que se chamava Magalu. Um dia queria risco e comprei a Magalu. Magalu, 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 Magalu. Me deixou rico pra chuchu. Mas é o seguinte... Quem é rico pra chuchu é o senhor Dias Toffoli, do STF. A corte pagou 39 mil reais a um segurança particular pro ministro assistir a final da Champions League entre Real Madrid e Borussia. Se fosse alguém do Banco Central, eu entenderia. Estariam preocupados com o real. Claro, respeita meu real, a moeda e o time. Enquanto isso, o Senado aprovou o Mover, o Mover,
Toda vez que eu lia isso, eu pensava no painel Mover Pro. Aí eu pensava, o que o Senado tá querendo com Luca Boni, Luciano Costa e Gabriel Ponte, hein? Sai, Pacheco, deixa meus meninos quietos aí. Só que é o seguinte, deu uma novela com a história das taxações das blusinhas, hein? O relator no Senado tirou a taxação das compras estrangeiras do texto do Mover. Quem que é esse relator? Rodrigo Cunha, de Alagoas. Rodrigo Cunha seria a mistura de Rodrigo Maia com Eduardo Cunha? Não respondam. Mas não, ele é o escolhido pelo prefeito de Maceió, João Henrique Calda, para ser vice nas eleições municipais. Só que isso mela os planos de Lira de indicar um aliado para a vaga. E aí, para piorar, o atual prefeito de Maceió cogita disputar o Senado em 2026. E o Lira quer ser senador. Aí o Lira ligou bravo pro Haddad, achando que tinha sido o governo que pediu pra tirar as blusinhas do texto, mó confusão. Mas onde estava Fernando Haddad enquanto o pau quebrava aqui? No Vaticano. Putz, que time, hein, ministro? Que time, ministro? Se encontrou com o Papa e deu de presente uma cuia de fazer chimarrão. O Papa tímido, não precisava, você pagou muito caro. Aí o Haddad, imagina, comprei na Shopee. Será que o Papa ajudou ele a exorcizar os fantasminhas? Será? Papa, perdoai o Lira, ele não sabe o que faz. O Papa sabe muito bem. O Haddad, mas nem Noé carregou tanto animal igual eu no governo. O Papa, animal? Vamos falar dos jabutis? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fui! Valeu, Caio Melo, olhar irreverente no mercado financeiro para finalizar mais uma edição do seu Manhã TC News. Obrigado a ele, obrigado Diego, até segunda-feira. Um abraço pra você também, Léo, um abraço pros nossos ouvintes. Segunda-feira estamos de volta com o Esquenta do Mercado. Bora acordar o galinheiro comigo, 7h30. Espero todo mundo lá. O meu abraço no Leonardo Pinheiro. Vem aí, Joelton John, Vinícius Custódio, Camila Nascimento. É o almoço de negócios chegando para fazer acontecer. Um lindo final de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda a partir das 8. Juízo! Tchau! TC News. Seu resultado é nossa marca.